Este é o primeiro livro que trago para essa série, que é um projeto que já vinha pensando há um bom tempo. Aqui deixo um pouco das minhas impressões sobre algum livro que me interessou. Também deixo aqui, e no final, onde você pode adquirir o livro por um ótimo valor, e com boas avaliações dos compradores. Eu não conhecia o autor. Esta é minha primeira obra dele, e certamente, encontrando outras, também separarei meu tempo para ler. Sigamos. Resumidamente, é um livro de autoria de Fernando Sabino, originalmente publicado em 1982, a obra intitulada de O Menino no Espelho, O que você quer ser quando crescer, narra histórias de infância do ponto de vista do pequeno Fernando Sabino. Sim, histórias infantis do próprio autor, quando tinha idade entre 6 ou 7 anos. Confesso que quando escolhi este livro, não sabia o que esperar. Mas pelo título, pensei se tratar de um livro mais filosófico ou melancólico. Me enganei completamente. Contudo, ainda é possível dizer que pode render bons momentos de reflexão. Mesmo que esse não seja o seu propósito, penso eu. Aqui, O Menino no Espelho é mais literal do que figurativo. Então, se o título do capítulo diz algo, é literalmente aquilo. Melhor do que a encomenda, o livro tem uma proposta muito leve e que de fato funciona. A linguagem é simples, fluida, divertida. Poucas são as palavras diferentes do habitual e que vão te fazer procurar o dicionário. No geral, pode ser um ótimo introdutor à leitura. Temos muitas aventuras de Fernando, algumas completamente imaginárias, outras com um exagerinho de leve, ririririri. Também preciso dizer que o livro revelou um pouco do homem que está em mim. O livro pode ser lido por qualquer público, mas acredito que trará experiências diferentes a depender da idade em que você lê. Com a proposta do menino narrando suas histórias, é possível para muitos revisitar o período da própria infância. Isso aconteceu comigo, mas cuja reflexão mais profunda, ao menos para mim, foi a da visão do adulto sobre a criança. Deixemos para outro momento. Falemos agora sobre a história contada no livro. Quando comecei a ler o livro, estava com os óculos de qualquer pessoa adulta, apenas para ser convidada a encarar a leitura com leveza, o que de fato é muito difícil de encontrar na atualidade. Não sei se foi apenas impressão minha, mas pontualmente no conto do escotismo, os elementos visuais se tornam menos frequentes, ao passo que o texto se torna cada vez mais volumoso, diminuem os momentos em que o menino fala na cena, e se tornam mais comuns os monólogos internos de Fernando. A história que julgo ter sido a menos fantasiosa foi a do valentão Birica. A história do menino no espelho foi muito divertida, e também denota, pela segunda vez, que o autor já teve alguma exposição ao conto de Alice no País das Maravilhas. Deste capítulo, duas reflexões muito interessantes surgiram. Mesmo que não considerasse o seu tipo como seu favorito, o menino estava na melhor companhia que já teve, a do seu sósia Odnangref, ou a companhia de si mesmo. Também é revelado que o plano era fazer Odnangref cumprir as tarefas vistas como chatas pelo protagonista, e aqui a segunda reflexão. No fim, somos nós, e por nós mesmos quem devemos encarar aquilo que consideramos algo enfadonho, porém necessário. Novamente, o conto sobre o escotismo, ao meu ver, foi o divisor de águas para indicar mudanças com o menino Fernando, pois a partir daqui, vemos menos a presença dos animais que eram dotados de habilidades interessantes. Inclusive, os poderes de Fernando não são mais presentes, e suas histórias passam a se calcar de forma mais realista, descritiva do cenário, mas que ainda podem ter um temperozinho de exagero. De algo tão divertido, fofo e engraçado como a história da galinha Fernanda que sabia responder sim e não com a cabeça, as duas últimas historinhas parecem trazer o ápice e novamente um divisor de águas na história da infância do menino. E não podiam ser melhores, a história do primeiro amor, que termina de maneira mais do que inesperada para o leitor, rendeu boas risadas no capítulo inteiro. E a história sobre a libertação dos pássaros. Esta última, em minha opinião, diferente dos outros contos, adere um significado literal e um significado figurado. Aqui vemos o plano de vingança de Fernando e Mariana contra um certo vizinho, por meio de uma boa ação, e a tentativa de pedir perdão pelo pecado de matar, acidentalmente, um ser vivo.
A morte, ao que parece, na ótica dos personagens, foi lamentável, triste, mas também curiosa. Fernando e Mariana ficam tristes, mas não sabem o que fazer com o corpo daquele animalzinho e, ao mesmo tempo que pensam em cozinhá-lo, ficam tristes por desrespeitarem seu cadáver, para então desistirem da ideia e lhe fazerem um enterro digno. Depois do pequeno Fernando sofrer pelo primeiro amor, libertar os pássaros de suas gaiolas e pedir perdão pelo acidente, temos a conclusão do livro, na forma de epílogo, contrapondo ou esclarecendo o primeiro capítulo do livro, e descobrimos quem era o homem que lhe visitou no quintal, com um desfecho previsível, porém muito sutil e caloroso. Partindo para minhas reflexões. Lendo este livro com uma certa idade, enquanto o menino que narrava estava na primeira infância, minha visão foi a de um adulto negativo, algo bem irônico, pois era uma criança imaginativa como o Fernandinho. Por exemplo, quando o menino contava formigas e percebeu que um homem estava se aproximando, esperei que o menino seria repreendido de sua brincadeira ou que teriam lhe dito para fazer algo útil. Engano meu, o tratamento foi como devia ser. Leve. Era apenas uma criança brincando e um homem que entrou no embalo da brincadeira, fazendo charadas e rindo junto com o menino. Logo depois, meu lado adulto amargurado se viu no pai, que esperava uma pessoa importante para seus negócios, e tinha marcado um almoço em sua residência com a amiguinha Fernanda, a galinha, do menino Fernando. Na posição do pai, pensei que este esbravejaria com a família sobre o almoço. Novamente me enganei, com muita leveza. O pai sugere que a doméstica Alzira faça uma macarronada para o almoço, ao invés de uma galinha ao molho pardo, como era a ideia inicial. Enquanto percorria a leitura, tive impressões sobre dois temas: o tema da velha infância e da visão de uma pessoa adulta, mas de forma muito particular, sobre maternidade-paternidade. Diversas vezes me peguei esperando as piores reações sobre a imaginação do menino, como uma figura que corta as asas de sua imaginação e que considera o menino muito abobado. Sempre fiquei esperando que repreendessem o menino, mas por que isso? Tema muito particular. Me levou à reflexão sobre o papel do pai, da mãe ou do responsável. A história é totalmente contada, do ponto de vista de como uma criança enxerga o mundo, com seus exageros, triunfos, encantos, até que ocorre algum evento em que suas habilidades mágicas vão embora, dando lugar à realidade. Contudo, os poderes do menino Fernando se perdem não por uma rigidez, não por uma punição, mas sim pela própria liberdade de imaginar e criar, deixando de existir quando não lhe é mais conveniente, ou não lhe desperta algo maior, tal qual como quando uma criança perde interesse por algum brinquedo específico. Ela não precisa se justificar ou criar razões para o mundo, ela apenas encerra aquela diversão e se entretém com outra que lhe fizer brilhar os olhos. Essa reflexão ganhou um sentido diferente quando no apêndice é dito que o autor apresentou o primeiro trabalho literário, com apenas 13 anos, que foi publicado numa revista da Polícia Mineira. Então, não é exagero ver como o autor organizava tão bem sua imaginação, e a descrição de elementos visuais, e pelo menos em meu ponto de vista, também explica como as histórias foram saindo tão bem da fantasia para o mundo real, com tramas do mundo real. Numa perspectiva pessoal, e acredito que o mesmo deve ter ocorrido com muitos leitores, voltamos a ser criança como o próprio Fernando, e vemos que aquilo, no mundo que se forma para a criança, faz sentido. E por isso, me chamei na reflexão sobre paternidade e maternidade, e a velha infância. Hoje tenho idade suficiente para ter filhos, mas este livro me veio muito a calhar. Teria eu paciência para lidar com a imaginação do meu filho? Teria eu a habilidade de entender a mensagem que ele quer transmitir? Teria eu o tempo adequado para participar de sua formação? Num mundo tão corrido quanto do século XXI, este livro traz a ótica de uma criança que se diverte através da imaginação. Não sei como isso está nos dias atuais, pois, e aí se encontra com o tema da velha infância, muitos pais, por não terem tempo ou paciência de lidar com a demanda de energia mental e criativa de uma criança, limitam suas interações e sua criatividade à tela de um smartphone,
que, por sinal, é um instrumento poderoso para bem ou mal de uma criança. No livro podemos ver como é aproveitado o momento mágico da infância, achar que pode falar com animais, ter um lugar secreto, conversar com personagens fictícios, ter poderes que ninguém sabe além de você, fazendo muitos truques e deixando todos malucos. Mesmo momentos mais simples, como deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhinhos, ou imaginar que a luz acende e apaga conforme sua vontade. Um desejo tão singelo, mas na vida moderna parece completamente imbecil, pois hoje funcionamos num ritmo em que tudo desse ser mais pra frente, até para aqueles que ainda estão aprendendo tabuada. Se houver algum psicólogo ou pedagogo que entenda sobre o assunto, caso queira, por favor, teça comentários sobre isto. A falta de tempo ou paciência dos pais limita a criatividade da criança? Quero dizer, eu nasci numa época que não existiam smartphones, e os computadores só chegaram em casa no final da minha infância, então muita diversão com irmãos e amigos vinha com base em nossa própria imaginação, no quintal ou na casa dos amiguinhos. De florestas a rios, encenações, príncipes e princesas, dançarinas e cantores, policial e ladrão, tudo vinha de nossas mentes. Era a imaginação que tomava conta. Fazer uma cabana com cadeiras no quintal, pegar as roupas, sapatos, colares de nossos pais para nos imaginarmos adultos. A televisão era o educador da noite, ou para as manhãzinhas antes da escola. Isto quando não era o rádio ligado às 05 da manhã. Minha reflexão e crítica aqui não é sobre as mudanças. A sociedade é eternamente mutável. Minha infância jamais será a mesma que foi a dos meus pais, avós, ou será a dos meus filhos. A reflexão está sobre como os pais lidam com a mente da criança, quantas habilidades podem ser desenvolvidas do uso de sua imaginação. Quando foi a última vez que você, papai, mamãe ou responsável, abstraiu um pouco do seu mundo agitado e turbulento, nós todos bem sabemos, e reservou seu momento para ouvir sua criança? Aposto, sentido figurado, hein, que ler pelo menos um dos capítulos deste livro, por noite, vai fazer um bem danado para seu filho, filha, e também para você mesmo. Lembre-se, o livro começa com O Menino e o Homem, e termina com O Homem e o Menino, e não é à toa. Como prometido, aqui onde você pode encontrar o livro por um bom preço. Abraços, boa leitura!